Gostaria de realizar com você uma reflexão a respeito da legalização do aborto no Brasil. O primeiro ponto que eu penso a respeito, que é a minha opinião sobre o assunto, é que quando nós temos um ser humano em qualquer etapa da sua vida, um ser humano que já nasceu, seja uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso, se uma pessoa tira a vida dessa criança, desse adolescente, desse adulto e desse idoso, isso é considerado um crime de homicídio, é considerado um assassinato. Então, por que um bebê, um feto no ventre de sua mãe, se ele é abortado legalmente, isso não é considerado assassinato, um crime, um homicídio? Se nós estamos falando do mesmo ser humano, é incoerente achar que o aborto não é um crime, não é um homicídio, não é um assassinato, se estamos falando do mesmo ser humano, sendo que ele está somente em etapas diferentes da sua vida. Outro ponto também que eu penso a respeito do aborto é que o aborto, na verdade, é um novo holocausto. Nós temos na história da nossa sociedade, na história do nosso mundo, até mesmo na história do nosso Brasil, a questão de uma classe querer dominar outra e também decidir sobre essa classe menos favorecida, assim considerada, o direito de viver ou de morrer, o direito de ser livre ou de ser escravo. Então, quando uma pessoa também, quando um grupo, determinadas pessoas decidem a respeito do direito à vida ou não de uma outra pessoa, para mim isso é um novo holocausto. Assim como nós vemos isso no nazismo, assim como nós vemos isso na escravidão no Brasil, é uma forma também de dominar uma população, uma classe menos favorecida, uma classe, vamos dizer, que é considerada, que se considera inferior à outra. Uma outra questão também é que aqui no Brasil, um dos discursos que estão sendo colocados a respeito da legalização do aborto é que ele favoreceria, traria benefícios, melhorias, a mulheres negras e pobres. E quando nós pensamos dessa forma, quando é dito para nós dessa forma, me faz pensar que essas mulheres negras e pobres, não que elas estejam sendo beneficiadas com a legalização do aborto, porque elas não podem ter os seus filhos, seja por condições financeiras ou por qualquer outra que seja. Na verdade, eu penso que há um controle populacional, um controle da natalidade, principalmente desse tipo de classe. E quando isso nos é dito, que mulheres negras e pobres seriam beneficiadas com a legalização do aborto, eu penso que na verdade há por trás disso um interesse perverso de que mulheres negras e pobres não tenham filhos negros e pobres. Outro ponto também a respeito da legalização do aborto, um dos outros discursos que a gente ouve falar é sobre a questão dos direitos da mulher. Que a mulher tem o direito de decidir ou não pelaquela gestação, por aquele filho, por aquela criança. Mas vamos pensar da seguinte forma: quando uma mulher tem um filho e que esse pai ele não assume a sua responsabilidade quanto a essa criança, até mesmo uma responsabilidade de contribuir financeiramente para a vida, para o desenvolvimento dessa criança, esse pai ele é indiciado pela justiça, ele é cobrado legalmente pela sua responsabilidade quanto àquela criança. E se essa mulher que está grávida decide por abortar, esse pai também, esse homem, não teria o direito legal de querer que aquela criança nasça, de que aquela criança viva? Então isso também para mim é uma incoerência legal, porque essa criança ela também tem material genético deste homem. Sem o material, sem a contribuição genética deste homem, essa gestação ela não ocorreria, ela não aconteceria. Um outro ponto talvez que seja de uma forma perversa que está por trás do aborto é o controle da natalidade e controle populacional. Nós sabemos que há grupos na sociedade que querem controlar a taxa de nascimentos e também a taxa populacional. Então seria muito viável para que essas organizações, para que essas pessoas
incentivassem a legalização do aborto, sendo que eles não querem, né, um aumento ou a permanência da taxa de natalidade populacional, mas querem uma redução da natalidade e da população. Outro ponto também a respeito da questão do capitalismo. Em outros países, inúmeras clínicas de aborto foram abertas, não pensando nos direitos da mulher, não pensando na saúde da mulher, mas pensando em lucrar com a prática do aborto. O aborto em muitos países se tornou comércio, se tornou objeto de lucro. Então, por que não essas clínicas, essas organizações não incentivarem a legalização do aborto em outros países, se elas querem comercializar a vida, se elas querem obter lucro através das pessoas, das mulheres que pensam em abortar os seus filhos? É também uma espécie de mercado, é também uma espécie de capitalismo, é também uma espécie de lucro, a questão do aborto. Então, a minha reflexão para você, fazer você pensar a respeito da legalização do aborto, é ver quais as práticas perversas, né? Quais os planos perversos que estão por trás da legalização do aborto. Obrigado pela sua participação, a gente se vê. Os hebreus ficaram numerosos demais. Podiam ter se levantado contra nós. Pai, me diga que não fez isso. Moisés, às vezes, para um bem maior, sacrifícios devem ser cometidos. Sacrifícios? Ah, meu filho. Eram apenas escravos.